Olá, pessoal. Chegamos à nossa última unidade da disciplina História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. E aí nós vamos agora para a unidade 4, né, que fala sobre os direitos e educação intercultural. Nós vimos na unidade 3 sobre a questão das lutas indígenas e finalizamos exatamente com a educação intercultural. E aí agora, especificamente, nossa aula, nós vamos tratar sobre a legislação, tá? Então nós vamos falar sobre a Lei 10.639, criada no ano de 2003, e também sobre a Lei 11.645 de 2008, ok? O que será que essas leis dizem? Como que nós podemos incorporá-la na nossa sala de aula, tá? Então aí, gente, nós temos a lei, né, número 10.639, que foi de 2003, e ela fala especificamente sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras, tá? Essa lei foi promulgada em 9 de janeiro de 2003, ela complementa a nossa LDB, a 9.394/96, que vocês com certeza já ouviram falar aí em políticas educacionais, em outras disciplinas, e essa lei, ela estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as etapas da educação básica, tá bom? Mas aí nós também trabalhamos no ensino superior com essa disciplina, certo? Os objetivos, pessoal, dessa lei é promover o reconhecimento da contribuição dos africanos e afrodescendentes na formação da sociedade brasileira, valorizar a cultura afro-brasileira como parte integrante da identidade nacional e combater o racismo e a discriminação racial no ambiente escolar, certo? Dentre a lei, né, ela fala sobre os principais conteúdos a serem trabalhados. Então, nós vamos ver a história da África e dos africanos. Então, lá na nossa aula da unidade 1, que nós falamos sobre a antropologia cultural, a gente começa falando sobre isso. Depois, nós fomos para a unidade 2, que trata exatamente sobre a história e a organização social dos povos africanos, né? Quando nós falamos da diáspora, falamos dos povos, né, que constituem, então, tudo isso é contemplado na história da África e dos africanos. A, o conteúdo também da luta dos negros no Brasil, né? Então, todo esse processo de luta do movimento negro, das conquistas, os desafios também devem ser trabalhados enquanto conteúdo. Nós também temos que trabalhar a cultura e a religião afro-brasileira. Nós falamos sobre isso também, lembro, inclusive deixei a tese aí da Jéssica para vocês lerem mais sobre Codó, entenderem também sobre esse processo, sobre esses discursos. Então, a cultura e a religião afro-brasileira são muito ricas, né, como nós vimos também lá na unidade 2. E aí, também é importante que sejam tratados, né, que sejam revelados as personalidades negras que são importantes para a história do Brasil, porque isso é imprescindível para o nosso crescimento enquanto país, enquanto nação, tá? Além disso, nós também temos que trabalhar as heranças culturais afro-brasileiras. Lembra que eu falei para vocês da música, da dança, da culinária, das artes, né? Que é um processo também de uma conexão que veio aí com a diáspora africana, né? Que nós trabalhamos, certo? Para a educação, gente, essa legislação, ela tem algumas implicações. Quais são essas implicações? A inclusão de conteúdos afro-brasileiros no currículo escolar em todas as disciplinas. Ou seja, isso significa que essa lei não é para a disciplina de história, mas é em todas as disciplinas. Os conteúdos afro-brasileiros, eles são transversais, eles devem permear, eles devem transpassar todas as disciplinas que nós temos no currículo das nossas escolas, certo? Isso implica também que haja uma formação continuada de professores para trabalhar o tema com qualidade. Então, os professores, eles devem, na verdade, fazer cursos, se atualizarem, ter informação continuada. Nós temos o portal do professor, não é? Um portal do MEC, o ABA, com bastante curso, nós temos bastante obras divulgadas, justamente trazendo essa ideia da formação continuada de professores para trabalhar esse tema com uma maior qualidade possível, tá?
Com relação a isso, nós também temos o desenvolvimento de materiais didáticos específicos, de pessoas que estudam, de autores negros, né, de autoras negras que estudam, que vivem, que têm propriedade sobre o assunto e conseguem trazer isso, né, a partir de diversas perspectivas, de diversos olhares também, tá bom? Além disso, nós temos como implicações a criação de projetos pedagógicos que valorizem a diversidade cultural, mas que sejam projetos pedagógicos que de fato valorizem mesmo essa diversidade cultural e que não se apeguem apenas aos rótulos, né? Mas que façam a leitura justamente desses materiais didáticos específicos, feitos, produzidos com essa finalidade, certo? Essa lei, ela tem também relação com outras legislações. Inicialmente, nós temos, né, com a lei que vai surgir em 2008, que vai incluir a obrigatoriedade do ensino também da história e da cultura indígena, não somente mais afro-brasileira, tá bom? E também tem relação com a Convenção de 169 da OIT, né, que vai falar sobre os direitos dos povos indígenas e tribais. Nós não vamos trabalhar nessa aula especificamente sobre essa convenção, mas ela também está no fascículo, no material, leiam para que vocês consigam compreender do que esse documento trata, ok? Essa lei, ela também tem uma relação com as políticas públicas de combate ao racismo e a promoção da igualdade racial. Então, nós temos uma legislação específica para tratar sobre isso. A 10.639, pessoal, ela tem uma importância social e educacional muito grande, né? Ela contribui para a construção de uma sociedade mais justa, mais plural e democrática. Esse é um dos objetivos da lei. Ela amplia também a compreensão dos alunos sobre a diversidade cultural e racial. Lembra que eu falei para vocês a questão de ver a África enquanto um continente, né? Exatamente para a gente poder ter essa compreensão e levar isso para os nossos alunos, a compreensão da diversidade cultural e racial que existe e é muito grande, tá? E com isso também nós temos armas para combater o preconceito, para combater os estereótipos presentes no cotidiano escolar. Então, quando nós lemos, quando nós buscamos materiais, quando nós temos essa visão positiva, né, sobre a África, que nós conseguimos ver além dos estereótipos, nós conseguimos enxergar isso também no cenário brasileiro e trazer a importância disso para nós, né, neste cenário brasileiro, na formação do nosso povo. E com isso, nós incentivamos o respeito à diversidade e também a valorização das identidades culturais, certo? Mas aí, claro, né, nós temos desafios também, mas também temos perspectivas, né? Entre os desafios, nós temos aí a implementação efetiva, né, dessa legislação nas escolas públicas e privadas, tá? A capacitação adequada também dos profissionais da educação, tá? Mas nós temos visto, né, a superação de certas resistências culturais e institucionais e também a produção e a distribuição dos materiais pedagógicos inclusivos e de qualidade tem feito parte, né, deste processo de uma forma muito bonita, porque está sendo muita coisa produzida, tá? E aí, essa lei, né, a 10.639, que ela trata especificamente sobre a inclusão de conteúdos, né, sobre a história afro-brasileira, ela vai ser ampliada através da Lei 11.645 de 2008. Como assim, professora? Por essa imagem aqui, vocês já conseguem, né, ter a noção, e eu já citei no slide anterior. Então, até então, se tratava somente das pessoas, né, do povo afro-brasileiro. Com essa lei 11.645, é uma atualização da 10.639, nós temos a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, ou seja, o indígena veio aí acrescentado também, tá? Então, essa lei ela foi promulgada em 10 de março de 2008, ela vai alterar a nossa LDB também e complementa, como eu acabei de falar para vocês, a 10.639, incluindo também a temática indígena, né? Então não é mais só a questão afro-brasileira, mas também o indígena, é o reconhecimento dessa população indígena, das comunidades indígenas, tá? Os objetivos, gente, dessa lei da de 2008 é reconhecer a diversidade étnico-cultural do Brasil, né, incluindo aí os indígenas, valorizar as contribuições dos povos indígenas e afro-brasileiros, como eu falei para vocês, ela é uma complementação,
tá? E também combater o preconceito racial e cultural na educação, ou seja, nós precisamos entender as culturas, nós precisamos entender a diversidade, valorizar toda essa riqueza que nós temos, né, dos povos que originaram a nossa nação, incluindo os afro-brasileiras, incluindo os povos e as comunidades originárias, as comunidades indígenas. Entre os principais conteúdos a serem trabalhados, nós temos a história e cultura dos povos indígenas e afro-brasileiros, as contribuições culturais, sociais e econômicas, e também as tradições, as línguas, as espiritualidades e as formas de organização social. Lembram que eu falei para vocês na aula anterior sobre o que nós, né, professores de ciência, né, o que nós, professores de ciências biológicas, podemos aprender com os indígenas, tá? E aí a gente viu várias coisas, questão da natureza, das cosmovisões, né, da sustentabilidade. E então esses conteúdos, eles são relevantes nesse sentido, né? Então o que nós podemos aprender com essas tradições, o que nós podemos aprender com essas línguas, com essas espiritualidades, com a forma de organização social das comunidades, né? Nós tivemos aí os exemplos de comunidade do Xingu, tivemos os exemplos da comunidade quilombola também Calunga, lá em Goiás, que são comunidades que trazem uma rica contribuição sobre essas temáticas que eu trouxe aqui para vocês, tá? E aí, gente, o cumprimento dessa legislação ela é essencial para promover a igualdade racial e a valorização da cultura afro-brasileira. A Lei 10.639, ela vai representar um avanço fundamental para a educação brasileira, né? Então, é papel da escola e dos professores construir uma educação que respeite e valorize a diversidade cultural no Brasil e aí, a Lei 11.645, que vem como complemento, ela é fundamental para uma educação inclusiva. A gente fala complemento, mas na verdade não entendo assim complemento como uma coisa pequena, entendam isso como algo que foi muito grandioso, porque trouxe eh, todo um povo, toda uma comunidade para ser também valorizado, né? A questão do índio, da inserção das comunidades indígenas, dos povos tradicionais, do que nós podemos aprender com eles, não é, somente um conteúdo a mais, mas são toda uma produção de conhecimento, uma rede de saberes que nós temos aí incluídos, tá? Então, essas leis apresentadas, elas apontam um compromisso com os direitos humanos e com a valorização da diversidade étnico-racial. Aqui foram as leis utilizadas, vocês têm essas leis no fascículo, tá? É só clicar lá no fascículo no link que está disponível para vocês. Também trouxe a Convenção 169 sobre os povos indígenas e tribais, né? E a resolução referente aí à Organização Internacional do Trabalho. É muito importante que vocês leiam. Só clicar no link também que vai estar disponível para vocês lá no fascículo, tá bom? E aí, para finalizar, eu trouxe uma atividade reflexiva para vocês, tá? Eu gostaria que vocês analisassem, né? Então, analise os principais desafios para a implementação da Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008 nas escolas. Além disso, trouxe aqui algumas dicas para vocês de conteúdo que vocês podem ler mais, né? Então, nós temos a História Geral da África e a própria convenção também está aqui, né? No link é só vocês clicarem no fascículo e fazerem a leitura desse material importante, inclusive itens que nós vamos utilizar nas avaliações da disciplina, certo? E aí, gente, para finalizar, né, essa unidade 4 eu gostaria de dizer para vocês uma frase do Abraham Lincoln que ele fala que a realização não tem cor, sabe? Então, quando a gente estuda os conteúdos sobre história afro-brasileira e indígena, quando eu ressalto, quando eu trago para vocês aqui os autores indígenas, né, e afro-brasileiros, quando eu trago as obras que eles fazem, eu falo para vocês também de realização. A realização não é algo só do branco, né? A realização não é algo só do europeu, mas a realização ela não tem cor. Ela deve estar presente na nossa comunidade para todas as pessoas, para todos os povos, tá? E aí é a nossa diversidade, a nossa ancestralidade, ela nos une, tá bom, pessoal? Bons estudos para vocês, espero que vocês tenham gostado bastante da nossa disciplina, e aí eu encontro vocês na nossa videoaula de encerramento. Até mais!